Bem, pessoal, no vídeo sobre Botox, tendências para 2023, tendências essas que vêm sendo reforçadas através do INCAS em Paris, do AMWC em Mônaco, através do mundo real, como por exemplo o Red Carpet do Met Gala, tão recentemente ocorrido, e que mostrou atrizes, artistas internacionais, modelos internacionais como a Gisele Bündchen, envelhecendo de maneira mais natural. A toxina botulínica cada vez mais vem sendo entendida, dentre as suas várias novas especificidades, com abordagens, por exemplo, muito mais comedidas na região frontal e bastante mais pesadas, segurando de fato os movimentos do bravo, da glabela. Mas sobre a glabela, que eu prefiro chamar de complexo glabelar, eu quero bater um papo com vocês, porque é muito recorrente que pacientes que tenham a sua glabela tratada com toxina botulínica ainda continuem reclamando no pós-procedimento por uma atenuação dos movimentos que provocam as rugas de expressão do bravo com parcialidade ou até com insatisfação. Vamos lá então para entender melhor um pouquinho o porquê ou alguns dos porquês das dificuldades dessa região. Olá, muito prazer. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética, um amante da cosmiatria. E se você do outro lado da tela, tal como eu, curte muito estética facial e estética corporal, a gente precisa conversar sobre um dos usos mais universais da toxina botulínica do tipo A, que é o tratamento estético número 1 no globo, o uso da toxina, especialmente no que diz respeito às rugas do bravo. A gente vem observando que, em termos de tendências atuais, a glabela, tanto em mulheres quanto homens, precisam ser tratadas com uma mão um pouco mais pesada. Quando eu digo isso, eu digo com doses mais assertivas. Então a gente modula, a gente é um pouco mais comedido no entorno facial, fronte, pés de galinha, a gente deixa algumas ruguinhas porque isso traz naturalidade, então a gente modula os sinais do tempo, a gente dá uma ajustada, a gente dá uma pisada no freio, mas a gente não bloqueia completamente no sentido de ganhar aquele congelamento que já foi uma tendência no passado, e aí o que é passado a gente deixa no passado porque a gente não é museu. É verdade. E com relação ao complexo glabelar, a tendência é oposta. É que a gente segure mesmo esse movimento, porque essa braveza, essa cara sisuda, ela não agrega muito valor estético nem para homens quanto para mulheres. Nesse sentido, a gente precisa lembrar que, em sendo o tratamento mais feito no mundo, a toxina botulínica, o Botox, e tendo nós que atualizados pesarmos mais no complexo glabelar, então a gente precisa ter um entendimento cada vez mais enriquecido desse complexo. A glabela, que eu prefiro chamar de complexo glabelar, vai ser formado por alguns músculos. Então fibras do frontal vão entrar nesse complexo, os corrugadores, o próceros, os depressores do supercílio, e também fibras do orbicular dos olhos. Por que eu quero que vocês desconstruam, e agora especificamente eu estou falando com o profissional injetor, a ideia equivocada de que glabela se resume a próceros e corrugadores? Porque provavelmente é aí que repousa, ou dentre outros fatores, é aí que repousa o seu insucesso ou parte dele. É claro que os vários indivíduos vão nos mostrar vários padrões de contração da glabela, do complexo glabelar. Então a gente tem uma contração em V, a gente tem uma contração em U, em setas convergentes,
em ômega invertido. E isso tudo se faz pela participação mais predominante desse, menos predominante daquele músculo. Da combinação desse arranjo muscular e do que essa anatomia imprime em fisiologia, contrações que se manifestam na superfície sob a forma das tão indesejadas rugas de expressão. Rugas essas que a gente já conversou nos vários vídeos, vários vídeos sobre toxina botulínica, sobre Botox, que a gente quer modular quando da fase dinâmica, para que elas não se tornem rugas estáticas. E aí, voltando à questão do complexo glabelar, quando eu considero que, e aí eu acho que esse esquema que está na tela para vocês verem, com os desenhos das rugas coloridas, deixam muito claro que numa glabela complexa você teria rugas como essa aí de cima, deitadinha, que está sendo feita pela musculatura, por ramos, por fibras do músculo frontal, essas mais inclinadas e centrais que estariam sendo feitas pelos corrugadores, as inclinadas mais laterais que estariam sendo feitas por fibras dos orbiculares, a mais no cantinho interno da sobrancelha, que estaria sendo feita pelo depressor do supercílio, e a deitadinha lá embaixo, que a gente quase não consegue ver o tracinho colorido, que estaria sendo feito pela contração do próceros. O que eu quero então que vocês tenham com esse diagrama, que eu espero que a produção fique voltando de tempos em tempos, para vocês verem uma glabela complexa, tá? Que vários são os músculos que participam na construção dessa condição inestética, das rugas do bravo. E que a abordagem correta de cada músculo, por que eu digo isso? Porque existem músculos muito superficiais e existem músculos que a gente precisa descer um pouco mais a agulha. E aí o conhecimento técnico, o conhecimento anatômico e o treino, o manejo, precisa ter uma expertise, precisa ter horas de voo acumuladas e a dose correta. Porque para eu colocar doses mais robustas, eu preciso ser bom no conhecimento da anatomia, na profundidade, eu ter certeza que eu estou na cabeça do corrugador, na cauda do corrugador, nas fibras do depressor do supercílio e por aí vai, para que eu coloque no lugar certo, no alvo correto, a dose certa. E por que eu estou falando em alvo e por que eu estou falando em dose? Porque a gente já conversou em vídeos anteriores que alvo e dose são os dois parâmetros mais importantes na resposta clínica e, portanto, na satisfação do nosso paciente, do nosso cliente, na hora do tratamento com toxina botulínica do tipo A, infelizmente tão banalizada no mercado atual. Espero que de maneira leve, portanto, a gente tenha lembrado alguns highlights da anatomia, que tenha sido compreensível mesmo para quem é leigo e que tenha carregado a mensagem de que glabela pode parecer fácil, pode ser algo vendido como fácil, promovido como fácil por um profissional injetor, por uma profissional injetora, mas não é bem assim. Senão a gente está banalizando capítulos e capítulos de vários livros para lá de respeitados, artigos e artigos sobre o assunto, de pessoas, de publicadores tão renomados nacional e internacionalmente. E há que se ter um pouco mais de respeito, né? Então a gente faz bastante toxina sim, mas não é porque a gente faz pra caramba que é um negocinho simplesinho não. Existem muitas complexidades no assunto e provavelmente elas respondem pela parcialidade dos seus resultados, tá certo? Espero que você tenha curtido, deixa então o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu comentário. Beijo, obrigado mais uma vez, até semana que vem e juízo com a pele.